pessoal da primeira série Solidariedade e da primeira série Respeito. Vamos tratar hoje da unidade de número 3 com o tema colisões mecânicas, ok? Estimo, portanto, um tempo de estudos aproximado para essa unidade de 3 horas e 40, sendo, em média, 40 minutos para que você acompanhe a videoaula, faça suas leituras, suas anotações e, inclusive, das suas dúvidas, e 3 horas para que você realize os exercícios das sessões em sala, para casa e mais Enem, tá bom? Referente aos exercícios que você fará para me entregar são exercícios de números 1, 9 e 10 da sessão para casa, compreendida entre as páginas 318 e 320, tá? E ainda o exercício mais Enem lá na página 320, tudo bem? Veja bem que, quando nós falamos de colisão, elas podem ser de dois tipos, né? Ela pode ser uma colisão frontal, e nesse caso, sendo a colisão frontal, ela vai modificar apenas os sinais ou os valores das velocidades dos veículos envolvidos. Ou ela pode ser ainda uma colisão oblíqua, que neste caso a gente vai fazer uma análise vetorial da situação, uma vez que a batida, né, a colisão, ela não vai se dar de frente, mas sim ela se dará lateralmente, tá? Não perpendicular, né? E sim lateralmente, ou melhor, obliquamente, tá bom? Quando nós falamos, portanto, das colisões, tem uma grandeza que é muito importante que se chama coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição, ela vai relacionar as velocidades relativas. De que forma? Para você perceber qual é o coeficiente de restituição em uma determinada situação, você vai considerar a velocidade relativa de afastamento. Isso será dividido pela velocidade relativa de aproximação, uma vez que no momento em que houver a batida, num primeiro momento, esses veículos estarão se aproximando. Após a colisão, eles estarão se afastando, tá? Então, nós vamos verificar quais são as velocidades relativas em ambas as situações, tá? E, dividindo aqui, né, fazendo a razão entre essas grandezas, nós vamos ter aquilo que chamamos de coeficiente de restituição. Perceba que ele é uma grandeza adimensional, ou seja, sem dimensão, tá? Porque você está dividindo velocidade por velocidade. Veja só que o primeiro caso de colisão do qual vamos tratar é a colisão perfeitamente elástica. O que isso significa, né? Quando que a colisão ela vai ser perfeitamente elástica? Se a energia cinética dos corpos, dos veículos, enfim, envolvidos, elas forem totalmente conservadas. Ou seja, a energia antes da colisão cinética, ela vai ser igual à energia cinética após. O que significa isso? Significa que a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação vai ser a mesma, ou seja, aquele coeficiente de restituição que vimos aqui no slide anterior, ele seria igual a 1, tá? Agora, normalmente, né, nas situações reais, nas situações do dia a dia, isso não existe, porque isso é uma situação idealizada. Sempre você vai ter uma modificação nas velocidades. Então, a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação, ela nunca vai ser a mesma. Portanto, essa colisão, quando a gente chama de perfeitamente elástica, ela vai ser uma colisão ideal, tá? Ou seja, não vai haver perda de energia, o que é impossível. E o que você vê aqui nesses gráficos, né? Caso isso fosse uma situação possível na realidade, possível no dia a dia. Se você tem veículos de mesma massa, perceba, olha, você tem aqui a linha azul indicando um determinado veículo. Repare que ele tá, nesse caso, eu estou considerando que a velocidade dele era uma velocidade positiva e a velocidade do outro veículo era uma velocidade nula. Ok,
Após a colisão, o que aconteceu? Eles inverteram essa situação. Então, as velocidades de afastamento e de aproximação permanecem as mesmas, uma vez que eles trocaram as suas velocidades, tá? Na segunda situação, nós temos situações de massas diferentes. Lembre-se que a energia cinética, nós tratamos, né, anteriormente, é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, ele depende da massa. A energia cinética de um determinado corpo, ela vai depender da massa. Portanto, se as massas são diferentes, nós teríamos essas diferenciações aqui na questão das velocidades, tá? Lembrando que essa colisão perfeitamente elástica, ela é uma situação ideal, ela não é uma situação real, ok? Falemos agora de um outro modo, né? Um outro tipo de colisão, que é a chamada de colisão parcialmente elástica. O que você percebe aqui? Quando a colisão ela é parcialmente elástica, então ela vai haver uma perda de energia nesse sistema. Então, a velocidade de aproximação e a velocidade relativa de afastamento, elas não são iguais, como nós vimos no caso anterior aqui, tá? Portanto, esta situação, sim, é uma situação que nós chamamos de situação que pode ser considerada uma situação real, dependendo das variáveis envolvidas. Repare no gráfico o seguinte, olha, essa linha vermelha, ela corresponde a um determinado veículo e a azul é o outro. Repare que no primeiro caso você tem um veículo, né? Esse verdinho, ele está parado, portanto a velocidade dele é 0, e o amarelo, ele se aproxima com uma determinada velocidade. No momento da deformação é quando existe o choque, essas velocidades, elas vão se alterar até o momento em que eles vão se movimentar com cada um para um lado, né? Então, houve um encontro, amassou, deformou e vai cada um para um lado. Após isso, o que você percebe? Que as velocidades, certo? Elas são diferentes. E perceba, né? Mais do que isso, elas têm sinais contrários. Veja, aqui na linha do tempo, essa linha azul contínua, onde você está vendo o tempo, ela é a linha que nós consideramos o eixo zero. Então, ali a velocidade é 0. A que estava em repouso, ela sai com uma velocidade positiva. A que estava com velocidade positiva, após a colisão, ela sai com uma velocidade negativa, tá? Além disso, nós temos uma outra situação aqui, onde ambos possuem velocidades diferentes de 0. Repare que esse que é o verdinho, no segundo quadro, ele está com uma velocidade negativa. Olha o lado que ele está caminhando. Já o amarelinho com a letra P, ele está com uma velocidade positiva. Existe encontro, a deformação, quando você vê as linhas se cruzando aqui, tá? Que é durante a colisão, e elas vão sair como? Você vai ver que esse objeto, né? Esse corpo P, ele vai sair com uma velocidade positiva bem inferior e o Q com uma velocidade positiva. Por quê? Porque eles vão se movimentar nos sentidos opostos àquele que eles vinham antes da colisão, tá? Repare que neste caso, o coeficiente de restituição, ele vai ter um valor entre 0 e 1. Entre 0 e 1, não será 0 e não será 1, ok? E após isso, nós vamos ter aqui uma colisão chamada de colisão inelástica, ou seja, não houve aquele efeito mola. O que aconteceu aqui? Os carros, né, ou os corpos, eles colidiram e aconteceu o quê? Ficaram grudados, tá? Não foi cada um para um lado, como vimos anteriormente. Nesse caso, a perda de energia ela vai ser máxima possível. O que significa, portanto, que após a colisão, se os carros permanecem grudados, então nós vamos ter uma velocidade de que forma? Uma velocidade nula, tá? Velocidade de afastamento, nesse caso, seria nula. Então, o que nós vamos ter aqui referente ao coeficiente de restituição? Neste caso, ele será igual a 0. Repare no gráfico, você tem um veículo se movimentando com uma velocidade maior, né, indicada aqui na cor azul, e outro na velocidade menor, indicada aqui na cor avermelhada. Eles se chocam e saem caminhando juntos. Então, qual a velocidade relativa após a colisão? Nula,
porque ambos possuem a mesma velocidade. Lembra que a velocidade relativa, o que é isso? É você fazer a velocidade de um menos a velocidade do outro. Ora, se eles estão caminhando juntos, então, digamos que um assume a velocidade de 10 km por hora, o outro que está junto está com a mesma velocidade. Então, é tudo igual. Portanto, o coeficiente de restituição aqui ele vai ser como 0. Essa colisão ela é inelástica, não houve o amassamento e cada um para um lado, tá bom? E por fim, deixa esse quadro comparativo referente aos tipos de colisão. Então, a primeira colisão, né, que nós tivemos lá foi aquela perfeitamente elástica, uma situação ideal. O que acontece? Os coeficientes de restituição ele vai ser igual a 1, uma vez que a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação, eles serão iguais, tá? O que a gente fala sobre a quantidade de movimento? Ela vai se, que nós vimos anteriormente, ela vai se conservar nesse sistema. Portanto, dizemos que o sistema é conservativo, tá bom? E a energia total, como é que fica? Conservada. E no caso do sistema ser parcialmente elástico, o que você tem? Você vai ter que esse coeficiente de restituição, que é a razão entre as velocidades de afastamento e de aproximação, ele vai ser entre 0 e 1. Ele não vai ser nem 0 e nem 1, tá? Sobre a quantidade de movimento, também ela vai se conservar. Porém, nós teremos aqui um sistema dissipativo. E essa dissipação ela vai ser parcial, conforme vimos pela análise do gráfico. Já no sistema inelástico, o coeficiente de restituição, como vimos há pouco, ele vai ser 1, uma vez que os carros vão sair grudados, né? Eles vão sair após o choque juntos. Portanto, a quantidade de movimento, de novo, e sempre se conserva. O sistema é como dissipativo, você vai ter as alterações das velocidades inicial e final, ou antes e após a colisão. E a energia, ela vai ser máxima dissipada neste caso aqui, tá bom? Por fim, deixa aí o gabarito para que você possa resolver os seus exercícios, verificar se de fato está compreendendo, conseguindo chegar nas respostas e, caso não, indicar a sua dúvida para eu lhe ajudar. Não se esqueça de resolver todos os exercícios lá no seu caderno, tá bom? IP 2020, um colégio com muito mais emoção. Tchau, tchau!